Senhores, após um encontro entre Lula e Tarcísio Gomes de Freitas, o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, veio a público negar adesão ao governo federal. Segundo o presidente do partido, o governador de São Paulo está apenas cumprindo com sua promessa de ter relações republicanas e institucionais. Apesar de não aderir à base aliada do governo, Pereira disse que a sigla não fará oposição, apenas meu querido Fábio Piperno se manterá de forma independente. Vamos rir junto, Piperno. Eu, caro... Quem é mais independente, Piperno? Você ou Republicanos? Não, eu sou independente. Eu quero dizer para a nossa audiência o seguinte: esse partido aí, Republicanos, ele era o antigo PRB. Né? O PRB, inclusive... De Celso Russomano. De Celso Russomano, e que nos governos Lula, esse governo recebeu como ilustre filiado José de Alencar, que foi vice-presidente da República. E, inclusive, o PRB, o agora Republicano, chegou a indicar ministros. Então, não me causaria nenhuma surpresa uma adesão, assim, em nome aí de nobres sentimentos, nobre missão patriótica e tal. Agora, é muito assodado quem imagina que, com 12 dias de governo, esse partido já vai aderir ao governo federal. E vai, inclusive, levar junto o atual governador de São Paulo. Vejam, eu duvido que em algum momento o Tarcísio vá fazer parte da base do governo Lula. Isso é uma utopia, né? Até porque não interessa a ninguém, nem ao próprio governo Lula. Agora, é importante a gente observar uma coisa. Eu falei muito sobre o Tarcísio nesses últimos dias, sobre os dramas hamletianos que certamente ele vive. O Tarcísio, por mais que ele seja de um partido que fez parte da base bolsonarista, o Tarcísio, e esse é um detalhe muito sutil, ele é do Republicanos, ele não é do PL. Eu estou assinalando isso porque amanhã depois, se houver aí uma ruptura com essa base bolsonarista, raiz e tal, né? Tarcísio tem um partido para correr em raia própria, ou seja, um partido que se relaciona com o governo federal e, portanto, isso o isentaria, ou pelo menos o livraria de algum tipo de retaliação, e não seria alguém que devesse aí algum tipo de satisfação, por exemplo, ao PL. Piperno, posso fazer um contraponto nessa sua fala? Todo o seu raciocínio é baseado numa ideia de um planejamento a longo prazo, né? A minha pergunta para vocês é a seguinte: partido político no Brasil tem esse raciocínio de longo prazo, 4 anos de construção, Serrão? Às vezes tem, mas vamos lá. Republicanos é legal. Piperno, outro cara que também se elegeu senador no Rio Grande do Sul pelo Republicanos, General Mourão, que foi o vice do Bolsonaro. Olha só, esse partido, quem comanda esse partido mesmo? É o Marcos Pereira? Ah, ele é da onde? Da Igreja Universal do Reino de Deus. De quem? Do Edir Macedo. Olha. Foi ministro da Dilma. Né? E o Edir Macedo brigou com quem nessa eleição? Do Alckmin aqui em São Paulo. Quem foi xingado pela Gleisi Hoffmann nessa eleição? Edir Macedo Bezerra. Você acha que esse partido vai fazer alguma adesão ao governo federal, pelo menos no curto prazo? Muito difícil. Você acha que a televisão do bispo vai bater palminha para o governo federal nesse primeiro momento? Não vai. E eles foram estrategistas quando eles apostaram na vitória do Tarcísio de Freitas e fizeram uma costura também, uma composição com Gilberto Kassab, que é outro grande, alta habilidade na articulação política. Então vejam, esses dois aí são dois partidos muito fortes, tanto o Republicanos quanto o PSD, que estão aí, não declararam adesão ao governo federal e nem vão. O do Kassab ainda está ali com um namoro mais próximo, mas um morde-a-sopra. Se o Kassab tiver na bola dividida que decidir vou para o federal ou fico aqui, ele não é idiota, ele vai ficar com Tarcísio de Freitas. Tem muito mais perspectiva de futuro. Então, Paulo, às vezes, hoje, esse desenho político aqui de São Paulo indica que vale a pena para o partido político jogar no futuro. O Republicanos e o PSD aqui em São Paulo, isso são exceções que acontecem, dessa vez eles jogaram para o futuro.